Boa tarde, boa semana para você. A TV Assembleia transmite agora a sessão ordinária desta segunda-feira. Não há projetos na ordem do dia porque a votação depende dos pareceres das comissões permanentes e esses colegiados ainda estão em formação. No expediente de hoje, 3 projetos do governo e 30 de iniciativa parlamentar estão para ser lidos e podem começar a tramitar. Acompanhe os trabalhos com a gente. Segunda sessão ordinária presencial da 20ª legislatura. Boa tarde a todos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão e convido ele, o deputado Capitão Assunção, a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito a todos os presentes se coloquem de pé em sinal de respeito. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Salmos 126, versículo 5. Glória a Jesus. Muito obrigado, deputado Capitão Assunção. Fica dispensada a leitura da sessão anterior, mas a declara aprovada conforme foi disponibilizada no site da Ares. Eu consulto se existe algum deputado ou deputada que deseja fazer o pedido de 1 minuto de silêncio. Com a palavra o deputado Dari Pagum, depois deputado engenheiro José Esmeraldo. Deputado Danilo Baense, nosso presidente em exercício, eu quero aqui cumprimentar primeiro os nossos deputados, deputadas, quem nos acompanha pela TV Assembleia. Pedir 1 minuto de silêncio, deputado Danilo, para o professor da Rede Municipal de Ensino em Baixo Guandu, professor Júlio César Tapias Alves. Faleceu no dia de ontem, dia 9/2. O nosso Júlio César era um professor nascido, criado no distrito de Ibituba, no município de Baixo Guandu. Infelizmente, ele teve problemas e faleceu. E eu quero aqui pedir 1 minuto de silêncio para o nosso querido amigo, professor Júlio César Tapias. Muito obrigado, deputado Dari Pagum. Com a palavra o deputado engenheiro José Esmeraldo. Senhor presidente, delegado deputado Danilo Baense, minuto de silêncio para Lúcio Alberto Pinto de Queiroz. Faleceu aos 84 anos. Quero aqui também externar o meu sentimento à sua esposa, dona Nazarena, os filhos Vitor, Braulio e Rodolfo, morador de Santa Lúcia, pai de Rodolfo, que é o cerimonialista da PMV, grande amigo, e eu estou bem lembrado que o nosso amigo Lúcio trabalhou na Câmara Municipal de Vitória, assessor competente, capacitado, então, na época, o presidente Alexandre Boaz. Então eu quero aqui externar aqui os nossos sentimentos e que Deus o tenha em um bom lugar. Muito obrigado, deputado engenheiro José Esmeraldo. Com a palavra o deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, comunidade capixaba, nós estamos indo aqui com o coração realmente triste em razão do falecimento de um amigo nosso, residente no distrito de Pequiá, município de Una, o senhor Comercino Alves de Oliveira, conhecido popularmente como o senhor Deco, lá no município. Ele residia na divisa entre Minas e Espírito Santo, sempre acolhendo todo mundo na sua residência. Então, nós, em nome do acolhimento, em nome do respeito, do carinho com que ele sempre atendeu todos naquele distrito, nós solicitamos 1 minuto de silêncio. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Edson. Com a palavra, a deputada Raquel Lessa. Depois, nosso presidente, deputado Marcelo Santos. Obrigado, deputado Daniel. Eu quero pedir 1 minuto de silêncio para um amigo que nós perdemos ontem em Colatina, Irineu Urbano da Silva. Hoje ele é casado também com uma amiga minha, Gleice Zaqué. Deixou 3 filhos. Irmão também de uma grande amiga, Águida Machado. E eu quero pedir esse minuto de silêncio e me solidarizar com a família enlutada. Foi uma grande perda para nós. Muito obrigado, deputada Raquel Lessa. Com a palavra o presidente Marcelo Santos. Obrigado, deputado Danilo.
quero registrar aqui com muito pesar o falecimento do meu cunhado, irmão da minha esposa, Natal Mendes, que faleceu uma morte muito estúpida. Passou mal, sentiu dor no tórax, achou que era uma caixa que ele havia carregado no dia anterior. Chegou no PA do Trevo, lá em Cariacica, e mal teve a condição dos familiares, pelo menos observá-lo quando ele adentrou a sala, e 2 vezes foi tentado fazer com que ele pudesse reanimar, ele conseguiu uma, e na segunda ele veio a óbito, uma morte assim inesperada, uma figura que era muito querida em Campo Grande. Natal tinha ali na Curva do Saldanha uma empresa de alinhamento de veículos, lá há muitos anos atrás, ficou um cara conhecido pela sua expertise nessa área. Depois ele voltou a prestar serviço no SEASA, ele vendia aquele produto que é comercializado lá no Amazonas, o açaí, era o famoso cara do açaí dentro da SEASA, mas infelizmente não resistiu, mas ele fumava muito, era o único problema que o Natal tinha. E aí vai um alerta para as pessoas que insistem ainda no tabagismo. O cigarro mata de verdade, mata sem você perceber, porque ele tem ali a condição de, principalmente, de entupir as veias. O Natal teve uma parada intestinal, não conseguiu ressuscitar por conta do comprometimento do seu pulmão, que naturalmente gerou consequências enormes, que levou ele, inclusive, a óbito. Então aqui quero registrar, inclusive no dia de hoje, é aniversário da minha sogra Maria, podia estar ao lado comemorando com seu filho, o único homem da família que veio a falecer e deixou todos nós consternados por conta dessa morte rápida, que Natal não sofria de nada, e aí veio a óbito. Então queria registrar isso aqui, senhor presidente. Obrigado, presidente Marcelo Santos. Algum deputado deseja fazer uso da fala? Não havendo, eu vou atendendo o pedido do deputado Dari Pagung, deputado Engenheiro José Esmeraldo, deputado Coronel Weg, deputada Raquel Lessa, deputado Marcelo Santos. Eu também me somo, deputado Marcelo, ao sentimento de Vossa Excelência, da sua esposa, toda a família, pelo falecimento do Natal Mendes Pereira. O Natal era uma pessoa muito querida, eu conhecia lá da SEASA, uma pessoa muito querida por todos os nossos amigos ali daquela região. Que Deus conforte todos. Então façamos agora 1 minuto de silêncio. Muito obrigado a todos. Primeira fase do expediente para simples despacho. Item 1, ofício 02/2025, deputado Mazinho dos Anjos, justificando sua ausência na sessão ordinária realizada no dia 5 de fevereiro de 2024. Justificada a ausência, à secretaria. Do item 3 ao 4, são mensagens de resposta a requerimentos de informações de despacho. Para esses itens à autora e ao autor do requerimento por cópia eletrônica. Do item 5 ao item 21, tratam-se de projeto das senhoras e senhores deputados para os fins que especificam. O despacho para os itens 5, 6, 9 ao 18 após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões relacionadas pela presidência. O despacho para os itens 7, 19, 20 e 21 a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Do item 23 ao item 26, tratam-se de requerimento de informações, despacho para esses itens oficie-se. O item 27, requerimento 08/2025, da deputada Camila Valadão, de retirada do requerimento de informação 14/2025, de sua autoria, que haja vista conter erro material corrigido em proposição protocolada posteriormente. Defiro.
Segunda fase do expediente sujeita à deliberação. Nós precisamos de quórum qualificado. Nós já estamos com 28 deputados presentes, então passaremos agora à segunda fase do expediente. Do item 29 ao item 44, tratam-se de indicações das senhoras deputados e senhores deputados. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Marquinhos, você botou 44? Fazendo apenas uma retificação aqui na pauta, o despacho é do item 29, do item 28 ao item 43, não é isso? Marquinhos, os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Aqui, presidente. Fazendo também uma outra retificação aqui, o item 26 do expediente, o despacho é o seguinte: defiro à Comissão de Justiça. Aqui, eu posso passar? Tá. Passaremos agora à fase das comunicações. As inscrições deverão ser feitas nos terminais de votação. Então, o primeiro inscrito aí, deputado Deninho Silva. Deputado Deninho, Vossa Excelência está com a palavra. Deputado Deninho não respondendo, com a palavra deputado Alexandre Chambim. Boa tarde, presidente, deputado Danilo Baense, que eu cumprimento nosso presidente também da casa, deputado Marcelo Santos, que acompanha também a sessão no plenário, cumprimentando a deputada Camila Valadão, cumprimento todas as deputadas e todos que nos assistem, nos acompanham através da TV Assembleia e das redes sociais. Subo à tribuna, deputado Toninho, nessa segunda-feira, para trazer boas notícias que devem ser celebradas. E hoje trago uma que marca um novo ciclo de crescimento para o Estado do Espírito Santo. Como todos sabem, tem um compromisso firme com o desenvolvimento e a infraestrutura do nosso Estado. E é com grande entusiasmo que venho a essa tribuna destacar um investimento histórico da ArcelorMittal na cidade da Serra. Na última quinta-feira, durante a minha visita ao município de Montanha e à região norte, recebi a excelente notícia do maior investimento da história da ArcelorMittal em solo capixaba, a instalação de um laminador de tiras a frio e de uma linha de revestimento, um projeto que vai impulsionar, deputado Dari Pagung, ainda mais a nossa economia, fortalecendo a nossa indústria. Esse investimento permitirá a produção de uma linha de galvanização para os setores automotivo, de eletrodomésticos e da construção civil, que agregando valor ao que produzimos, tornando o Espírito Santo ainda mais competitivo no cenário nacional e internacional. Além disso, essa nova estrutura atrairá novos empreendedores, ampliando as oportunidades de negócios e desenvolvimento para o nosso Estado e para a minha amada cidade da Serra. O impacto na geração de emprego também é significativo. Serão 2.500 postos de trabalho no pico das obras e 453 empregos diretos na operação. A verdade é que não vai faltar oportunidade para os capixabas que querem trabalhar e contribuir com o desenvolvimento e crescimento do nosso Estado. Esse investimento é resultado da credibilidade do nosso Estado e da segurança jurídica garantida pela gestão do governador Renato Casagrande e do nosso vice-governador Ricardo Ferraço
e da nossa Assembleia Legislativa, que trabalham para oferecer um ambiente propício aos negócios e ao desenvolvimento sustentável do nosso Estado. Tenho orgulho, deputado Danilo Baense, de ver o Espírito Santo crescer e se fortalecer com empresas que acreditam no potencial do nosso Estado. Parabéns à ArcelorMittal por essa iniciativa transformadora que vai desenvolver cada vez mais o Estado do Espírito Santo. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. E que Deus nos abençoe. Muito obrigado, deputado Alexandre Chambi. Com a palavra, o deputado Alcântara Filho. Tendo declinado, com a palavra, o deputado João Coser. Vai falar? Deputado João Coser, Vossa Excelência está com a palavra por até 5 minutos. Logo após o deputado João Coser fazer uso da fala, aí passaremos a palavra para o deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, não sei se perceberam, hoje eu estou com a minha estrela do 13. Hoje o Partido dos Trabalhadores, o nosso partido, completa 45 anos. 45 anos fazendo a história no Brasil. Um partido que nasceu de uma articulação de trabalhadores através dos sindicatos, intelectuais da sociedade civil, artistas, parcela significativa da Igreja Católica e outras igrejas evangélicas, naturalmente políticos perseguidos que faziam parte da oposição e exilados pela ditadura militar e perseguidos. Esse caldo fez com que nós construímos um partido muito idealista, muito comprometido com os desafios da nossa sociedade, particularmente comprometido com os trabalhadores. O partido sempre teve como seu principal objetivo representar os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, combater as injustiças e fazer o Brasil mais igual e mais humano. Esse é o objetivo principal do nosso projeto, do nosso partido. 45 anos de dedicação da história na defesa da democracia, da soberania nacional e do povo brasileiro. Nós fazemos isso com muito orgulho, com muita satisfação, com muito prazer. Ser do Partido dos Trabalhadores é, com certeza, motivo de honra para todos nós. O PT luta de forma gigante pela transformação social daqueles que acreditam num Brasil mais justo, mais fraterno e mais solidário. Nós queremos sempre a justiça. Daí o nosso combate à pobreza, o nosso combate contra a democracia, o autoritarismo e a ditadura, nosso debate a favor da democracia e nosso debate pela igualdade entre as pessoas. É um desafio grande, mas temos muito a comemorar. Primeiro, porque o partido, desde a fundação, com essa característica que eu falei aqui, se preocupa também com a formação política de seus filiados, seus dirigentes. Nós formamos as pessoas para que elas compreendam os desafios da sociedade, o sistema capitalista, o socialismo, a social-democracia, enfim, para que a gente compreenda que uma sociedade, ela tem naturalmente uma composição eclética, muito dinâmica, mas nós sabemos o que nós queremos, nós sabemos o lado que nós estamos, que é do lado dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras. Por isso, o prazer de estar aqui, no meu caso particular, eu quero não só comemorar, porque também neste dia, há 45 anos atrás, eu fui o 5º filiado do Partido dos Trabalhadores, faço parte da fundação, fui da primeira executiva municipal de Vitória, já fui presidente da direção estadual por 3 mandatos, estou sempre à disposição do partido. Já fui candidato várias vezes e comemoro agora o meu 7º mandato. 3 de deputado estadual, 2 de deputado federal e 2 de prefeito da cidade de Vitória. Portanto, gratidão profunda aos dirigentes, aos militantes
e também, naturalmente, ao povo capixaba que me permitiu ter tantos mandatos e desenvolver políticas públicas comprometidas com a vida das pessoas de forma tão permanente. Então, para nós, é bacana. O presidente Lula, quando era deputado federal, foi eleito o presidente Fernando Henrique, e naquele período, eu fui federal nos 2 mandatos do Fernando Henrique. Eles idealizaram a reeleição, para garantir a reeleição do Fernando Henrique, o PSDB era muito forte, contra, porque o PT achava naquele momento que a reeleição não era importante. Mas a partir daí, todas as eleições, o Partido dos Trabalhadores ou ganhou a eleição ou foi para o segundo turno. Então, assim, nós somos um partido forte no Brasil inteiro, temos presença significativa em grandes cidades, já governamos capitais, vários estados e várias cidades menores, e sempre fazemos bem a política pública nas diversas áreas da economia geral. Terminando, presidente, só para citar aqui, os programas mais importantes do governo do Partido dos Trabalhadores, tem vários, não dá para indicar tudo, mas o SAMU foi uma invenção do Partido dos Trabalhadores. A farmácia popular que existe hoje também foi criação dos nossos governos. Mais médicos, tem hoje centenas de médicos espalhados pelo Brasil, fruto das nossas políticas. O Brasil fez uma geração de emprego com aumento de salário real significativa, garantiu a redução da pobreza no Brasil. O programa Bolsa Família foi ampliado e idealizado também por nós. O programa Minha Casa Minha Vida já chegando agora com 6 milhões de unidades habitacionais até o final do mandato, idealizado pelo Partido dos Trabalhadores. O programa Luz para Todos, que levou luz para aquela população lá nos rincões do Brasil, no campo principalmente, na periferia, idealizado, instalado e executado pelo Partido dos Trabalhadores. O salário acima da inflação, garantindo uma qualidade de vida um pouco melhor para os trabalhadores assalariados, fruto do nosso governo. Aí, naturalmente, aumento dos IFs, não vou falar o número, mas foram mais de 300 IFs pelo Brasil afora, e 2 coisas importantes. O saldo da balança comercial saiu de 50 para 370 bilhões no governo do presidente Lula. E milhões e bilhões distribuídos para municípios e estados através do PAC. O Programa de Aceleração do Crescimento ajuda todas as cidades que apresentam projeto, ajudam todos os estados que têm bons programas e bons projetos. Portanto, o Brasil se transformou e vem se transformando numa potência, porque tem investimento em infraestrutura nas diversas áreas. Saneamento, habitação, infraestrutura de mobilidade urbana, agricultura, os recursos do PRONAF, dos programas para agricultura familiar, o financiamento para o agro, tudo em bilhões acima do passado. Então, para concluir, presidente, quero registrar mais uma vez a minha satisfação de ser fundador do Partido dos Trabalhadores, militante do Partido dos Trabalhadores, dirigente e agora também parlamentar do Partido dos Trabalhadores no seu 7º mandato. Parabéns a todos pela fundação, pela existência, pelos 45 anos do PT, ao nosso querido presidente Lula, a nossa direção nacional, a nossa presidenta Gleice e todos militantes, do mais simples ao mais importante, que constrói esse partido e que constrói, naturalmente, políticas públicas importantes que constrói a nossa nação. Muito obrigado. Obrigado, deputado João Costa. Com a palavra, o deputado Coronel Wellington. Pode ir. Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, servidores da Assembleia Legislativa, comunidade capixaba, uma abençoada semana a todos. Nós vamos, nesse momento importantíssimo que o Espírito Santo passa, a saúde financeira pujante, Estado sendo considerado nota A em capacidade de pagamento, em capacidade de endividamento, falar sobre um assunto que interessa aos militares estaduais. Nós precisamos urgentemente fazer a reforma administrativa, tanto na Polícia Militar e no Bombeiro Militar. É imprescindível que as percepções das comunidades, 78 municípios, das associações organizadas e dos policiais militares e bombeiros militares possam prevalecer também nesse momento. Várias companhias independentes, já com condições administrativas e operacionais de serem transformadas em batalhões,
várias companhias destacadas que reúnem condições operacionais e administrativas para serem transformadas em companhia independente. E assim, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, comunidade capixaba, aumentar a organização da Polícia Militar de uma forma sistêmica em todo o Estado do Espírito Santo. Não só elevando as companhias independentes à categoria de batalhão para favorecer que os oficiais sejam promovidos, mas também os soldados a cabo, os cabos em sargentos e assim sucessivamente. Nós temos uma demanda de uma década, a turma de 2014, turma 1 e 2, que infelizmente tem mais de 10 anos e somente uma parte da primeira turma de 2014 foi promovido. Sem contar o tempo que vai ser gasto para o restante da turma de 2014, 1 e a turma 2. Nós estamos aí na iminência de nós completarmos o efetivo da Polícia Militar. O governo tem se esforçado para isso. 2 turmas, 2022, turma 1, que já se formou e foi distribuída. A turma 2, que já está encaminhada para também, em breve, no mês de novembro, se formarem, mas que nós precisamos ainda que os excedentes da terceira turma sejam incluídos para evitar gastos desnecessários para o Estado do Espírito Santo, para as próprias turmas, vez que esses excedentes, eles se descompatibilizaram dos seus trabalhos, estão pagando aluguel, água, energia, compraram um enxoval que é chamado uma parte dos uniformes para ingressar na Polícia Militar e assim nós não tivemos êxito em o governo já está sinalizando nesse sentido. Então, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós precisamos de ter uma justiça profissional na Polícia Militar. É impossível que a polícia continue dessa forma. A única polícia em que um soldado fica 10 anos para ser promovido, sem expectativa de ser promovido, inclusive. Isso prejudica toda a sequência profissional do soldado, que espera que seja promovido a cabo em razão da comunidade, em razão da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, assim fazer justiça com a prestação de serviço que ele faz nos 78 municípios capixabas. E ele fazer um planejamento de vida. É impossível que esse soldado ele tenha motivação vendo uma sequência de promoções acontecendo e meramente os soldados ficarem assistindo sem ter possibilidade de serem promovidos. Eles não querem todos serem promovidos de forma irresponsável, mas que tenham uma previsão temporal. Por que não, assim como outras polícias militares, os policiais militares serem promovidos a cabo com 5 anos, a sargento com 10 anos. Então, nós precisamos que o governo e o comando da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo definitivamente encaminhem um projeto de reforma administrativa, não só nesses casos específicos, mas também de nós termos um grupo de trabalho para que o governo ele possa estudar o Estatuto das Polícias Militares. Pelo menos 3 situações nós podemos citar aqui, como a promoção do QOA, não só apenas a capitão, mas também a major, a tenente-coronel, os servidores que retornam ao serviço ativo de uma forma voluntária, eles também poderem ter seu reconhecimento. E uma outra simples, mas que faz muita diferença, é que a permuta entre os militares estaduais, militares do Espírito Santo, que residem em Minas Gerais, ou vice-versa, que eles possam fazer essa permuta sem problema, o que já está previsto na Lei Orgânica das Polícias Militares, Polícias Civis e Bombeiros Militares. Então fica aqui o nosso registro, nossa cobrança ao governo do Estado do Espírito Santo, em nome dos soldados da Polícia Militar do Espírito Santo, em especial de todos os componentes da turma de 2014, que estão vendo as suas promoções, as suas carreiras
serem prejudicadas simplesmente pela burocracia que existe e uma confusão no quadro que impossibilita todos eles serem reconhecidos, serem motivados e terem a garantia de uma ascensão profissional na Polícia Militar. Nosso muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Antes de passar ao próximo orador, nós vamos fazer aqui a inversão da pauta. Nós passaremos agora a ordem do dia. Na ordem do dia não há matérias a serem deliberadas em razão da composição das comissões permanentes. Então retornaremos agora à fase das comunicações. Por gentileza. Com a palavra a deputada Janete de Sá. Deputada Janete de Sá, não respondendo. Com a palavra o deputado Lucas Polesi. Deputado Lucas Polesi tendo declinado. Com a palavra o deputado Calegari. Boa tarde a todos os meus colegas deputados e deputadas, a todos os servidores que trabalham nessa casa, sem o qual o nosso trabalho seria impossível, e a todos aqueles que estão nas galerias, não é? O que me traz hoje aqui? Uma reflexão que eu acho necessário fazer sobre o atual estado de coisas do nosso país. Mas, Calegari, você como deputado estadual, você vai falar sobre questões nacionais? Sim, é um dever até mesmo de um vereador falar de questões nacionais que afetam o seu eleitorado. Nós temos hoje um presidente da República que teve a coragem, o desplante de dar uma entrevista, de se pronunciar sobre a inflação, no qual ele diz aos cidadãos brasileiros o seguinte: se está caro para consumir, não consuma. Se o preço da carne está elevado, não compre. Se o preço do café está elevado, não compre, caro deputado Danilo Baense. E aí você fica numa situação seguinte: o presidente da República querendo educar o povo. Eu sempre ouvi falar que Lula é o que é na política porque sabe falar a linguagem do pobre. E eu me pergunto se o Lula realmente algum dia soube falar a linguagem do pobre, ou se foi sempre tudo trabalho de marketing, trabalho de marqueteiros, trabalho de uma imprensa controlada. Porque bastou iniciar-se a era das redes sociais, bastou o Lula querer conversar diretamente com as massas, sem intermédio do profissional de marketing, que começamos a ver o verdadeiro Luiz Inácio Lula da Silva, aquele que quer ensinar o pobre como ser pobre. Pobre, se você não tem dinheiro para comprar carne cara, não compre. Se você não tem dinheiro para comprar um pão de café caro, não compre. Se você não tem dinheiro para pagar a conta de luz, toma banho frio. Mas o que é triste nisso? É um presidente que desconhece, ou melhor, finge desconhecer as verdadeiras raízes da inflação brasileira. Existe na economia, meus amigos, um fenômeno conhecido como inflação de demanda. Realmente, quando você tem uma demanda muito grande sobre um determinado produto que é raro, pela lei da oferta e da procura, o preço dispara. Isso é normal. E pode ora beneficiar o consumidor, ora beneficiar o produtor. Mas não é o caso da inflação brasileira de hoje. A inflação brasileira de hoje é uma inflação estrutural. Caro Zé Esmeraldo, é uma inflação estrutural, causada pelo presidente que acusa o pobre de comprar aquilo que não pode comprar. Quando você vê um governo cuja primeira-dama gasta milhões com assessoria, ela que formalmente não ocupa nenhuma função no gabinete. Quando você vê um governo que usa o cartão corporativo e gasta 80 milhões de reais, 80 milhões de reais com
a estranha conveniência da imprensa, que nada fala. Quando você vê um governo que gasta milhões com as viagens ao exterior do presidente e de uma vasta comitiva, sempre em hotéis de luxo. Quando você vê um governo que irresponsavelmente aumentou o rombo do orçamento, não cumpre nenhum programa de redução do gasto público, aí sim você tem um governo gerador de inflação estrutural. E a questão é simples. Quando recursos são tirados da economia via impostos e são desperdiçados em atividades não produtivas, são gasto público improdutivo, você não tem aumento de investimento, você tem queda do investimento privado. Como que o empresário vai investir sem ter recursos? Com a queda do investimento privado, você tem menor produção de bens e serviços. Como a demanda se mantém a mesma, você tem consequentemente alta inflacionária. E essa alta inflacionária é tão violenta que obriga o Banco Central a elevar constantemente as taxas de juros, prejudicando ainda mais a economia, na medida em que tira de nós, consumidores, o poder de crédito. Resultado, com menos crédito, menos ainda investimento, menor a produção, maior será a inflação. Então, caro presidente Lula, realmente é preciso consumir menos, mas não é menos café, menos carne, menos energia. O que precisa é ser consumido menos recurso, com uma máquina inchada do Estado, cheia de aparelhamento político. O que precisamos é reduzir o consumo, caro senhor presidente, da sua casa, do seu cartão corporativo. O que precisamos, senhor presidente, é que as estatais, as empresas estatais, que na época do governo Bolsonaro geravam lucro para o país, voltem a ser orgulho para essa nação, ao invés de fonte de déficit público. O que precisamos, senhor presidente, em suma, é que o senhor tome vergonha na cara e governe esse país como qualquer dona de casa governa a sua casa, fazendo o seu orçamento caber dentro da sua renda. Porque se continuarmos assim, nossa nação, caro presidente delegado Danilo Baense, se continuarmos nesse andar da carruagem, nosso país estará caminhando para um abismo sem fim, para um buraco negro escuro de destruição econômica. Estou falando aqui claramente do fracasso do Plano Real. Depois de 30 anos de existência, se nada for feito, se nenhum grau de responsabilidade for usado pelo atual governo, estaremos assistindo a um aumento brutal do processo de miséria em nossa nação. Deus abençoe o nosso querido e sofrido país. Muito obrigado, deputado Calegari. Com a palavra, deputado Capitão Assunção. Deputado Calegari me deu uma grande ideia. Eu vou pagar a energia não, mas eu lembro que eu tenho célula fotovoltaica, mas mesmo assim o ladrão taxou também as placas solares. Aí fica difícil a gente até tentar levar uma vida mediana, né? Mas inicialmente, senhor presidente, quero cumprimentar a todos os deputados. Eu quero fazer aqui, deixar registrado uma homenagem que eu faço questão de estar nessa posição aqui na tribuna para homenagear o pastor Wallace Rossetti, um homem de fé, de princípios e de serviço ao reino de Deus. Nascido em 6 de fevereiro de 1957, o pastor Wallace construiu uma trajetória marcada pelo amor ao próximo, pela dedicação ao Evangelho e pelo compromisso com a edificação espiritual de tantas vidas. Ao lado de sua esposa, Ana Calmon Rossetti,
e também de sua filha, Michele Calmon Rosete, ele trilhou um caminho de fé inabalável, sempre pautado pela integridade e pelo zelo pela palavra do Senhor. Pastor Wallace Rosete foi ordenado ao ministério no ano de 1993, na Igreja Cristã Maranata, e tem sido um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, atuando como pastor e professor de seminários, compartilhando ensinamentos que fortalecem a fé e capacitam novos obreiros para a seara do Senhor. Ao longo da sua jornada pastoral, esteve à frente das igrejas de Santa Cecília, Jardim da Penha, Duque de Caxias e Parque Moscoso. E atualmente, pastor Wallace Rosete dedica-se à igreja em Coqueiral de Itaparica, no município de Vila Velha, além de coordenar as áreas de Cachoeiro do Itapemirim e também de Vila Velha. Além de sua missão espiritual, pastor Wallace também se destaca na vida profissional. Formado em administração pela FAESA, ele alia sua vocação ministerial à atuação como empresário, demonstrando que a sabedoria e a liderança concedida pelo Senhor podem sim ser aplicadas em todas as esferas da vida. Pastor Wallace Rosete não é apenas um pregador do Evangelho, mas um exemplo de servo fiel que se entrega de corpo e alma à missão de apacentar o rebanho do Senhor. Seu testemunho inspira não apenas aqueles que estão sob sua liderança direta, mas toda uma geração que busca viver uma fé genuína e autêntica. Por tudo isso, senhores deputados, quero expressar minha profunda gratidão e reconhecimento por sua dedicação ao Evangelho e ao bem-estar espiritual da nossa sociedade. Que o Senhor, nosso Deus, continue sustentando sua vida, pastor Wallace Rosete, sua família e o seu ministério, renovando diariamente suas forças e multiplicando os frutos do seu trabalho. Que esta homenagem sirva não apenas como um tributo ao seu passado, ao seu presente de ministério, do seu ministério, mas também como um incentivo para que continue sua caminhada com a mesma fidelidade e determinação que sempre o caracterizaram. Meus parabéns, nobre pastor Wallace Rosete. Senhor presidente, quero nesse momento encerrar a fala nesse sentido, mas quero também deixar uma referência aqui, lembrando que encontra-se no Brasil, eu quero aqui fazer um registro, que encontra-se no Brasil, chegou ontem inclusive, a relatoria especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, ligadas à OEA. E eu, como sou vítima do senhor, uma das vítimas do senhor Alexandre de Moraes, acabei de fazer a minha denúncia. Por mais de 2 anos que esse cidadão tenta calar a minha voz, ele esquece ou quer esquecer a função de um parlamentar que está discriminado no artigo 53 da Constituição Federal. Essa é uma grande oportunidade, não somente para o capitão Assunção, onde o senhor Alexandre de Moraes tenta calar a minha voz, mas de tantos outros que ele tem feito tentativas e mais tentativas de amordaçar uma nação inteira. Então isso é importante dizer que aqueles que quiserem fazer como eu fiz, como meu registro, minha denúncia, de tudo que está fazendo de errado, indo contra um ordenamento jurídico, indo contra a Constituição Federal que ele jurou obedecer,
Então existe um e-mail, senhor presidente, para quem quiser fazer a sua denúncia. E o e-mail eu vou soletrar, CIDHEXPRSION@oas.org. E essas mensagens de denúncias que deverão ser encaminhadas para esse órgão de defesa de direitos humanos da OEA, deverá ser feito até o dia 21 de fevereiro. Portanto, brasileiros, não percam essa oportunidade de denunciar todas as atrocidades que um pouco do STF está fazendo contra a liberdade de expressão do povo brasileiro. Obrigado, presidente. Essas são as minhas palavras para essa tarde. Muito obrigado, deputado Capitão Assunção. Com a palavra, o deputado Dari Pagung. Deputado Dari Pagung não respondendo. Com a palavra, o deputado Marcos Madureira. Tendo declinado, com a palavra, o deputado Adilson Espíndola. Deputado Adilson Espíndola não respondendo. Com a palavra, o deputado Toninho da Emater. Tendo declinado, com a palavra, o deputado Gandini. Deputado Gandini não respondendo. Com a palavra, o deputado engenheiro José Esmeraldo. Vossa Excelência tem até 8 minutos por isonomia. Hoje nós chamaremos aí na fase das comunicações todos os deputados inscritos, até o de número 24. Hoje, senhor presidente, nós vamos ser rápido do gatilho, mas eu queria, nesta segunda-feira, mandar uma mensagem lá para o governador Renato Casagrande. Ô Renato, mensagem para você aí. Vamos resolver o problema aí dos peritos. Vamos resolver essa situação. Eu já fiz vários pronunciamentos aqui da tribuna, vou continuar fazendo. Você vai disputar uma eleição para governador do estado. Essa rapaziada, essa moçada é formadora de opinião. E por que não dar a eles o que eles merecem, um salário digno. Salário digno, é isso que precisa. Então, como parlamentar e como observador dentro desse sodalício e também fora, aqui fica a nossa mensagem, Renato. Não saia do governo antes, e por que não dizer o mais rápido possível, resolver esse salário dos peritos criminais. Fica aqui o nosso pedido novamente. Sou da base do governo, mas não sou subordinado ao governo. E disputar a eleição comigo não é brincadeira. Fala aqui, ó, da tribuna aqui, ó. Então fica a nossa orientação para o governo Renato Casagrande, que é um cara inteligente, não é bobo. Vamos resolver isso o mais rápido possível. Vamos ver se até o mês de maio. Não é isso, Irene? Até o mês de maio a gente resolve isso aí. O pessoal é o último colocado. De cima para baixo é o salário menor de todos os estados da federação. Por isso fica aqui novamente, muito educadamente, coisa que às vezes eu não sou, o nosso pedido ao governo. Voto esse projeto todo o governo, vou continuar votando. Mas eu também tenho o direito, como parlamentar, que representa uma parcela significativa
do eleitorado do Estado do Espírito Santo fazer esse pedido ao nosso governador Renato Casagrande. Não vamos deixar esse pessoal esquecido. Queria fazer uma saudação ao Tadeu. Tadeu está por aí não, né? Tadeu fica escondido atrás da pilastra ali, porque ele é um cara estratégico, por isso que ele fica na pilastra ali. Jorge, cadê o Jorge? O cara do chapéu grande, tá aí, Jorge? Manda cortar o ponto dele, tá? Corta o ponto de Jorge. E o Renato, aí? Só tá você, Tadeu. Só você, hein, Tadeu? Tá faltando o Jorge e tá faltando o Renan, que deveria estar aí também, aí no grupo. Aí quem é perito? O pessoal todo de azul aí, levanta vocês, estão com preguiça? Levanta todo mundo aí. Aí, ó, desse jeito estou aqui, aí vocês arrebentam. Agora fica tudo escondidinho, tudo murcho, não chega a lugar nenhum. Parabéns aí, vem mesmo. Se vocês não estiver aqui, sabe o que vai acontecer? Vocês vão ficar o Deus dará. Vem aqui toda segunda, toda terça-feira, que o nome de vocês vai ser lembrado. E água mole e pedra dura, tanto abate até que fora. Renato, ô Renato Casagrande, esse pessoal aqui é formador de opinião, hein? Eu quero ser pelo menos amigo dele, não quero. Esse pessoal é formador de opinião. E nós temos certeza que nosso querido líder, agora nós temos líder, Vandinho vai ajudar nisso aí também, né, Vandinho? Eu conheço a estratégia do Vandinho. O Vandinho é um cara do bem, uma pessoa inteligente, é um cara que vai ajudar muito ao governo de Renato Casagrande. E nós vamos ajudar você aqui também, sabe, Vandinho? Pode ter certeza que o seu trabalho aqui vai ser muito importante e o nosso também. Grande abraço para vocês. E finalizando, Renato, não esquece dos peritos, hein, Renato? Não esquece dos peritos criminais, hein? Até mesmo porque um dia você pode precisar deles, hein? Você pode precisar dessa turma. Eu falo, acontece, mas tchau para vocês. Obrigado. Muito obrigado, deputado engenheiro José Esmeraldo. Com a palavra, deputado Dr. Hudson Leal. Não respondendo, com a palavra, deputada Raquel Lessa. Não respondendo, com a palavra, deputada Irine Lopes. Deputada Irine, Vossa Excelência tem até 8 minutos por isonomia. Obrigado, Zé. Boa tarde, meus colegas. Boa tarde a quem nos visita, nossos queridos e queridas profissionais da Polícia Científica do nosso Estado, servidores dessa casa. Eu quero hoje usar dessa tribuna aqui para falar sobre 2 temas. O primeiro diz respeito ao que o deputado José Esmeraldo falou aqui anteriormente. Na nossa posse, na última terça-feira, tivemos oportunidade de conversar com o governador e com diversos secretários de que não é mais possível, não tem nenhuma justificativa a situação da Polícia Científica do Estado do Espírito Santo permanecer como está. Nada justifica. Outras categorias do sistema de segurança e justiça já foram beneficiadas mais de uma vez, tiveram os seus planos de cargo, salários, seus reajustes, tudo acertado. Por que não a Polícia Civil? Por que não, a Polícia Técnico-Científica? As pessoas do Espírito Santo querem saber se vai ter ou não, porque tem uma separação no papel com a Polícia Civil, mas a tal autonomia real ainda não chegou, porque ainda não tem o estatuto,
ainda não estão estabelecidas as regras e o reajuste, e eu sou testemunha, assim como outros, da conversa com o governador em 2023 sobre a equiparação salarial com a média nacional. E isso está muito longe. Nós já rodamos, essa casa já constituiu uma comissão, nós já rodamos secretários. Essa semana retomamos uma peregrinação às secretarias para retomar o tema. Coloquei aqui um projeto que trata da autonomia, que trata do estatuto e que trata também da tabela. Vai ter um grande debate sobre constitucionalidade ou não constitucionalidade. É uma parte do debate, mas o que nos interessa é o mérito, resolver de vez a situação dos peritos e peritas do nosso Estado. Conte com essa casa, nós estamos muito empenhados e empenhadas em resolver essa questão. Vocês sabem que podem contar conosco. Obrigado a vocês por estarem aqui, porque a presença de vocês também nos fortalece no trabalho que a gente precisa fazer junto ao governo do Estado. Então, é um trabalho conjunto entre nós que vai beneficiar não exclusivamente a polícia técnico-científica, mas, acima de tudo, vai beneficiar o Estado do Espírito Santo, a elucidação dos casos. Nós teremos mais respeito aos direitos humanos quando a polícia científica atua. Nós teremos menos violência, porque a ciência, ela diminui a violência. E deixaremos de ter, inclusive, uma série de operações que a gente nem entende muito bem por que elas estão em curso. Então, contem com a gente. Nos minutos que me sobram, eu quero, do fundo do meu coração, assim, com muita alegria, com muito orgulho, eu tenho muito orgulho de pertencer ao Partido dos Trabalhadores. Mudanças significativas para a classe trabalhadora brasileira vieram sempre da esquerda. E o Partido dos Trabalhadores é o maior partido de esquerda da América, das Américas, e é o segundo maior partido do Brasil. Nós embarcamos numa maravilhosa aventura, não aventura de aventureiro, aventura de ver os obstáculos à nossa frente, enfrentá-los e superá-los. Quando, há 45 anos atrás, decidimos fazer um partido que não tivesse dono. O Lula é a nossa principal liderança. Não apenas do Partido dos Trabalhadores, o Lula é uma das maiores lideranças políticas do planeta. Tem a sua voz respeitada em todos os lugares. Mas onde o Lula foi formado? No berço do Partido dos Trabalhadores. Nós ganhamos as primeiras prefeituras e fizemos a chamada inversão de prioridades. Ou seja, quem ganha menos, mora em locais com menos infraestrutura, estaria em primeiro lugar no orçamento. Colocamos a população para discutir a cidade, depois o Estado, depois o país. Esse final de semana, nós estamos aqui criando no Estado do Espírito Santo, a partir do governo do presidente Lula, o Fórum das Entidades. Porque o patronato, o grande empresariado, esses têm os seus conselhos e falam com o presidente. Agora, e os pequenos? Vão falar com o presidente hoje. Então, assim, nós tínhamos 35 movimentos sociais aqui no fórum chamado pela Secretaria Geral da Presidência da República, e
acho que agora é por conta dos movimentos, né? Se organizarem, fazerem parte do fórum. O João falou aqui do elenco das políticas públicas que mudaram a face do Brasil e mudou para melhor. Este governo está tendo mais dificuldades porque nós estamos saindo de um golpe. A partir de 2016 foi dado um golpe parlamentar, um golpe político. Logo em seguida teve a tentativa de outro golpe, com 8 dias da posse do presidente da República. Então, assim, nós estamos tão firmes agora, 45 anos depois, na defesa da democracia, como estivemos lá, no início desses 45 anos, quando eu era uma jovem, cheia de sonhos. Eu agora sou uma senhora, cheia de sonhos. E muito desses sonhos me foi passado por saber que nós podemos fazer desde que a gente queira e que tenha um instrumento tão poderoso, tão importante como o Partido dos Trabalhadores. Vida longa ao PT. Gostaríamos de fazer aqui 2 correções. O item número 21, da primeira fase do expediente, que é a emenda modificativa, onde se lê 1/2024, leia-se 1/2025. O item 22, da primeira fase do expediente, o despacho para esse item é oficie-se. Com a palavra, deputado Sérgio Meneghelli. Deputado Sérgio Meneghelli não respondendo. Com a palavra, deputado Dr. Bruno Rezende. Dr. Bruno Rezende não respondendo. Com a palavra, deputado Alan Ferreira. Deputado Alan Ferreira não respondendo. Com a palavra, deputado Mazinho dos Anjos. Deputado Mazinho dos Anjos não respondendo. Passaremos agora à fase das lideranças partidárias. Concedo a palavra à deputada Camila Valadão, líder do PSOL. Deputada Camila não respondendo. Com a palavra, deputada Irine Lopes, líder do PT. Não respondendo. Com a palavra, deputado Dari Pagung, líder do bloco Podemos, PSB, União Brasil, PSDB, PDT. Não respondendo. Com a palavra, deputado Gandini, líder do PSD. Não respondendo. Com a palavra, deputado Marcos Madureira, representando a liderança do PP. Vai falar, deputado? Liderança. Está declinando. Tendo declinado, com a palavra, deputado Coronel Wellington, do bloco parlamentar republicano dos PL e PRD. Não respondendo. Com a palavra, deputado Fábio Duarte, representando a liderança do Rede. Não respondendo, passaremos agora à fase dos oradores inscritos. Com a palavra, deputado João Coser. Não respondendo. Com a palavra, deputado Coronel Wellington. Não respondendo. Com a palavra, deputada Camila Valadão. Não respondendo. Com a palavra, deputado Capitão Assunção. Não respondendo. Com a palavra, deputado Alcântara Filho. Acabou aqui. Também não respondendo, nada vazamento a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e os senhores deputados para a próxima, será ordinária, presencial, amanhã às 15 horas, para a qual designo. Expediente, o que ocorrer, ordem do dia, trabalho das comissões permanentes. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. Você acaba de acompanhar os trabalhos da sessão ordinária desta segunda-feira. No expediente da sessão, 3 projetos do governo e 30 de iniciativa parlamentar começaram a tramitar. E eu destaco alguma delas. O deputado Deninho Silva pretende criar a política estadual de incentivo ao empreendedorismo entre mães atípicas. Já a deputada Irine de Sá, propõe a criação do programa de incentivo ao paradesporto. E o deputado Alan Ferreira quer criar a campanha de combate e conscientização
sobre o capacitismo. E hoje, no horário, na ordem do dia, não houve votação de projetos, porque as comissões permanentes da Casa, que dão pareceres e discutem os projetos antes que eles sejam submetidos à apreciação do plenário, essas comissões ainda não foram formadas. São 16 colegiados e amanhã os deputados devem continuar esse trabalho de formação das comissões. Continue com a nossa programação TV Alias mais perto de você.